Olá, meus caros amigos e amigas, eu sou Antônio Elia Pino e vou gravar um vídeo falando desse grande escândalo que está sendo veiculado aí, principalmente pelas redes sociais, em relação a um caso grave de estupro, de exploração sexual de menores e inclusive denúncia de canibalismo e assassinato de pessoas. Vocês sabem que há muito tempo eu tenho falado a respeito do papel político dos Estados Unidos em relação aos povos do mundo. O Che Guevara dizia que ninguém poderia confiar, tantinho assim, ele faz até esse gesto com o dedo, nos Estados Unidos. Muitos intelectuais importantes do mundo dizem isso também. Os Estados Unidos são perversos, são criminosos, são perigosos para a humanidade. Não é à toa que eles têm mais de 800 bases militares espalhadas no mundo todo. Não é à toa que eles têm a CIA. Segundo o Felipe Eiche, um ex-agente da CIA, disse que a CIA é a polícia secreta do capitalismo dos Estados Unidos. Pois bem, para falar um pouco desse escândalo e desse conjunto de crimes, eu peço a vocês que comentem, que curtam e que compartilhem também. Porque, meus caros amigos e amigas, se ninguém combater o mal, ele se agiganta. O papel do homem honrado, do homem ético, é combater o mal. Agora, devemos combater sempre no campo da ética. O campo da ética quer dizer, todo o trabalho de julgamento de um criminoso tem que ser feito pelo Estado legal de direito. E toda notícia sobre os crimes tem que ser feita também baseada na ética e, portanto, a notícia tem que ser verdadeira. Sobre esse processo, segundo os informes, já são mais de 5 milhões de páginas. 5 milhões de páginas, meus amigos e minhas amigas. Ou seja, o crime foi grande demais. O chefe dos criminosos se chama Jeffrey Epstein. Esse indivíduo foi um professor de matemática, não era rico. Mas ele foi construindo pontes, se articulando e abrindo conhecimento com gente poderosa, com gente de Hollywood, com políticos e com empresários muito fortes. E se tornou um capitalista muitíssimo rico. Ele tinha, inclusive, uma ilha no Caribe, uma ilha só dele. Era uma coisa extraordinária e tinha o nome de santo. Lift Saint James. Lift Saint James. Saint quer dizer santo. A ilha de Santo James. Esse indivíduo
conforme dizem os documentos que estão sendo desclassificados. Ele tinha uma rede internacional eu queria dizer recrutamento, eu queria dizer outra palavra, recrutamento de mulheres, jovens e a maioria crianças e adolescentes. Há um vídeo de uma mulher que foi presa por falar isso e nunca mais se soube onde está essa mulher. E ela foi presa pela polícia. Há comentários que ela fora internada como louca, mas ela gritava no meio da rua: eles comem carne humana. E há indícios de que ela esteve nessa ilha. Isso é muito grave. Há uma lista de mais de 200 pessoas que frequentavam esta ilha. Donald Trump está lá. Príncipe Andrew, lá da Inglaterra, e Rei Juan Carlos, da Espanha. O rei Juan Carlos é aquele que um dia mandou o ex-presidente da Venezuela calar a boca. Mas o ex-presidente da Venezuela não calou a boca e disse que ali tinha uma catinga de enxofre. Vocês se lembram disso, na ONU, não é? Pois é, moralista, rei, paparicado por todo mundo, pelas empresas de televisão e de rádio e de jornal do mundo todo. Pois ele esteve na ilha. E muitos outros. Gente rica e gente muito importante. O Trump é o que mais aparece. Trump é o atual presidente dos Estados Unidos. E pois, meus caros amigos e amigas, todos nós, no mundo todo, nós tínhamos uma noção, ou sei, dizendo uma palavra melhor de ser entendida, de que os Estados Unidos era um país em que o povo tinha muita cultura, de que o povo tinha muito conceito, não é, de ética, de justiça social. Mas agora não é não, está desmoralizado esse povo. Porque um povo que vota num verme nojento, bilionário, descendente direto de um avô que tinha uma rede de prostituição nos Estados Unidos, portanto toda a riqueza começou com a exploração de mulheres. De um homem que ajudou o Estado criminoso e terrorista de Israel matar 70 mil pessoas, entre elas 30 mil crianças. 30 mil crianças. E destruiu uma cidade inteira. Uma cidade de 3 milhões de habitantes fora destruída completamente pelos estados criminosos de Israel e Estados Unidos. O dinheiro que os Estados Unidos mandou para Israel fazer toda aquela destruição e aquela carnificina e aquele genocídio, segundo informações de telejornais e de jornais dos Estados Unidos, inclusive, representa 360 bilhões de dólares para fazer uma guerra contra um Estado pequeno. Não é nem considerado Estado, porque grande parte dele fora roubado pelos judeus
e a outra parte ninguém quer reconhecer como Estado, de um povo que vive ali há mais de 10 mil anos, que são os palestinos. Os judeus chegaram faz aproximadamente 4 mil anos. Um governo que manda dinheiro para destruir uma cidade e matar crianças. Só pode ser o governo de um verme ignorante. É claro que não foi somente o Trump, foi também o Biden. Esse foi o que mais mandou. Mas o país, como todo, mandou toda essa quantia. Então, meus caros amigos, que nojo são os Estados Unidos. Aqui no Brasil houve um tempo aí, quando o verme ignorante que presidiu o Brasil, Jair Bolsonaro, estava em alta, espalhando mentira, com apoio do Trump, do consultor direto do Trump e também outros canalhas dos Estados Unidos, como, por exemplo, esse cara que se tornou muito conhecido, e eu vou dizer o nome dele aqui, Elon Musk. Bolsonaro se elegeu com apoio e com dinheiro de Elon Musk, dos Estados Unidos. E eles diziam, vamos para Cuba, vamos para Cuba. Mas é claro que a direita corrupta, a direita ignorante não iria para Cuba. Foi para os Estados Unidos. O Trump mandou essa gente brasileira que foi para os Estados Unidos de volta para o Brasil, amarradas dentro de um avião, e segundo elas, se não for mentira, porque a direita mente muito, segundo os que vieram amarrados, encorrentados dentro de um avião, não tiveram direito nem à água. O Trump organizou uma polícia miliciana corrupta, violenta, criminosa, para perseguir os migrantes de vários países que estão nos Estados Unidos. E agora há uma espécie de guerra civil nos Estados Unidos entre o Trump e outros estados dos Estados Unidos, porque o Trump quer por fim na força, se for possível, prender e mandar de volta e, se precisar, matar os migrantes, e o governo lá está lutando para que essa reação não seja da forma como quer o Trump. De modo, meus amigos e amigas, que a situação é muito grave. Eu vou ler aqui somente alguns poucos nomes dessa lista que até agora nós conhecemos, que representa mais de 200 pessoas, de pedófilos, criminosos e estupradores que estiveram nessa ilha com essas meninas. Se algum deles não tiver estuprado, ainda assim é cúmplice, porque ajudaram a esconder e nunca denunciaram. Aí é que está o erro dos Estados Unidos. Eu vi uma mulher falando e dizendo o seguinte, uma mulher falando na rede social, que Estado miserável é o Estado dos Estados Unidos. Que há muitos anos este caso existe e os criminosos não foram punidos. Inclusive, meus amigos e amigas, há uma dúvida. O chefe do crime, Jeffrey Epstein, quando foi preso pela segunda vez, porque da primeira fizeram um acordo, ele fica apenas 13 meses preso, aí da segunda vez já não tinha mais jeito, e ele deveria ser julgado e pegar prisão perpétua, morreu na cela. E sabe o que aconteceu? Segundo informações que eu tenho, as câmaras de filmagem
estavam desligadas. Será que ele morreu? Se morreu, por que as câmaras estavam desligadas? Para ninguém saber quem matou? Aí disseram que ele se suicidou. E se ele não tiver morrido? Se ele tiver saído numa fuga espetacular dos Estados Unidos? Isso é preciso ser investigado. E se for o caso, exumar o corpo dele, desse que for enterrado. Agora, tem que fazer isso rápido, para ver se é ele mesmo ou se é outra pessoa. A lista aqui, meus amigos, tem o próprio Jeffrey Epstein, aí tem Kevin Spacey, Bill Clinton, Príncipe Andrei, José Maria Aznar, todo mundo conhece esse cara, ele é muito conhecido, José Maria Aznar. O rei Juan Carlos, eu já falei, rei da Espanha, Miguel Ángel, aliás, exato, rei da Espanha, é verdade. Andrei é que é da Inglaterra. Miguel Ángel, o Trump, já falei, e são muitos. Elon Musk também. Concluo aqui esse vídeo pedindo uma vez mais que vocês compartilhem. Eu estou falando com informações reais que eu tenho. São poucas as minhas informações, por isso só falo das poucas informações que eu tenho, porque vocês haverão de convir que 5 milhões de páginas vai ser muito difícil para todo mundo saber o que estão ali. Ou pelo menos para uma parte pequena que estão lá no processo de investigação saber. E o que mais nos indigna? A Rede Globo de televisão brasileira, a Rede USBT de televisão brasileira, a Rede Bandeirante de televisão brasileira, a Rede Record de televisão brasileira, não fala uma vírgula sobre isso. Na semana passada, eu estava aqui a assistir o telejornal de uma dessas televisões. Aí, sabe qual foi a manchete da abertura do programa? Estados Unidos vão realizar manifestações de comemoração do Dia da Marmota, quando o mundo está se acabando, invadido por esta notícia, por essa barbárie, por essa imoralidade. E eu espero, meus caros amigos e amigas, que essa discussão que se está fazendo no mundo, que é em relação a alguns indícios de que esses criminosos comiam carne humana, canibalismo, rituais demoníacos. Eu vou dizer para vocês, com pureza da alma, eu penso que isso não deve ser verdade. Mas não duvido, porque eu sei o que é e como funciona o modus operandi da classe poderosa mundial. Eu conheço a história dos reis porque li. Os reis da Inglaterra. Se vocês todos tivessem acesso ao que aconteceu na Inglaterra, na França. Se vocês tivessem coragem de ler, porque esse tem acesso. O que fez o rei Davi. Tinha um harém com quase 1000 mulheres. As que iam para lá eram virgens, na grande maioria. Quantos abortos? Quanta tortura? Quantos problemas terão acontecido naquele tempo? O filho dele, e quando
Davi morreu, assumiu o poder o rei, os primeiros reis, né, dos judeus. Rei Assuero, segundo rei Davi, já cometeu lá uma traição contra o rei Assuero, e depois veio o rei Salomão, filho do Davi, terceiro rei de Israel. Ele tinha 800 mulheres e 300 concubinas. Os homens que cuidavam deste harém eram todos capados. Na Bíblia vocês vão encontrar a palavra eunuco, que quer dizer capado. A Bíblia dos judeus. Eu sei como esses miseráveis poderosos manipulavam as pessoas, escravizavam as pessoas e até matavam as pessoas, como o rei Davi matou Urias para tomar a mulher do Urias e ficar com a mulher do Urias. É assim o modus operandi daqueles que têm muito dinheiro e pouca ética.